Mark Jones. I'm very grateful for all the kindness you've shown me over the past few days. Eu sou muito agradecido pela bondade e o carinho que vocês têm demonstrado por mim nos últimos dias. My family and I just moved into a new house. Minha família e eu acabamos de mudar para uma nova casa. And 2 days later I had to leave for Brazil. E 2 dias depois da mudança eu tive de viajar para o Brasil. So a great sacrifice for my family. É um grande sacrifício para a minha família. But the opportunity to speak about Jesus Christ is always worth it. Mas a maravilha de poder falar acerca de Cristo é sempre valioso. When I was a young man, Quando eu era um jovem, in 1994, em 1994, in the summer, no verão, I was watching my favorite soccer team. eu estava assistindo o meu time de futebol preferido. On the left, Leonardo, À esquerda estava Leonardo, Jorginho, Jorginho, Dunga, Dunga and Ronaldo was 17. e Ronaldo tinha apenas 17 anos. Romário and Bebeto, Romário e Bebeto, and remember? você lembra? Now, I had no idea that one day I would be in Brazil, Eu não tinha ideia que um dia eu estaria aqui no Brasil. but I always hoped one day I would go to Brazil to play soccer. Mas eu desejava um dia ir ao Brasil para jogar futebol. And that dream was realized, E esse sonho foi realizado. except not as a professional, Não como um profissional, é verdade, but as a fat old man. mas como um homem velho e gordo. But thankfully, I am here to do something more important now Mas agradecido porque hoje eu estou fazendo algo muito mais importante. and speak to you about God's Word Falando com vocês acerca da palavra de Deus. from Genesis chapter 22. Queria que vocês abrissem as escrituras no livro de Gênesis, capítulo 22. And Pastor Paulo will read from verse 1 to verse 12. Eu vou ler Gênesis capítulo 22, verso 1 até o versículo 12. Gênesis 22, 1 a 12. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para holocaustos e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho.
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amém. I wonder if you could answer this question in your mind again. Eu me pergunto se você poderia responder essa pergunta em sua mente de novo. If tomorrow God could speak to you, Se amanhã Deus falasse com você, would you wish him to or not? would Would you like him to or not? você gostaria que ele falasse com você ou não? Now think about that for a moment. Pense sobre isso um momento. You don't have to have God speak to you, Você não gostaria que Deus falasse com você? but you can choose for God to speak to you. Mas você pode escolher para Deus falar com você. What would your choice be? O que você escolheria? O que você gostaria que ele falasse com você? Now be very careful before you answer that question. Você deveria ser bem cuidadoso antes de responder essa pergunta. Last time I was in Brazil, A última vez que eu estive no Brasil, in Vitória, na cidade de Vitória, I asked people to raise their hands. eu pedi para as pessoas levantarem suas mãos How many would wish for God to speak to them? e que eles respondessem quantos de vocês gostariam que Deus falasse com vocês. And almost the entire congregation put up their hand. E quase toda a congregação levantou a mão. And then I asked who would wish for God to not speak to them. E então perguntei quem não gostaria que Deus falasse com eles. And I still remember one man putting his hand up. E eu ainda lembro de um único homem levantando sua mão. He was the only smart man in that building. Ele era o único homem inteligente naquele edifício. Now why is that? Por que isso? Let me ask you another question. Então, deixa ele fazer uma outra pergunta. What were the last words in the world Abraham would have wanted to hear from God? Qual a última palavra que Abraão gostaria de ouvir da parte de Deus? They are the words that God spoke to him. Foram as palavras que Deus falou com ele. You see, the word son is used 10 times in this narrative. Veja, a palavra filho, ela é usada 10 vezes nesta narrativa. And chapter 22 comes after chapter 21. Então o capítulo 22 vem vindo depois do capítulo 21. There has been great joy in Abraham's life. Havia uma grande alegria na vida de Abraão. The birth of Isaac, his son. O nascimento de Isaque, o seu filho. And now God tests Abraham. Agora Deus testa Abraão. Not to do something wrong, Não para fazer algo errado, but to see whether Abraham would prove worthy. mas para saber se Abraão era digno. So God will say to Abraham, Então Deus disse a Abraão: take your son, tome o seu filho, not just any son, não apenas qualquer filho, your only son, o seu único filho, and not just your only son, não apenas o seu único filho, but your only son whom you love. mas o único filho a quem você ama. Abraham loved God more than his father. Abraão amou a Deus mais do que o seu pai. In chapter 12, Abraham leaves his family No capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão deixou sua família because he loves God more than his relatives. porque ele amou mais a Deus do que os seus parentes. But now the question is heightened. Mas agora a questão ainda é mais séria. Does Abraham love God more than his only son? Abraão ama a Deus mais do que o seu único filho. And this is a mysterious trial. Esse é um teste misterioso. Abraham is the father of the faithful. Abraão, ele é o pai da fé, pai do fiel. But in this trial he appears to be a monster of all fathers. Mas nesse texto ele parece ser um monstro de todos os pais. And Abraham has trusted God based on experience. Abraão confiava em Deus baseado na sua experiência. But this trial makes no sense. Mas esse teste, esse momento não tem nenhum significado. Abraham has waited patiently for an heir.
Abraão esperou pacientemente por um herdeiro. He has waited patiently for the promised child. Ele esperou pacientemente pelo filho da promessa. And God has to perform a miracle to give him that E child. Deus então realizou o milagre para que ele pudesse ter aquele filho. He opens the womb of Sarah Ele abriu o útero de Sara in her old age. quando ela era uma mulher em idade. And now he's going to kill the miracle child? Mas agora ele vai matar o filho que veio por meio de um milagre? It simply doesn't make any sense. Simplesmente não faz nenhum sentido. But notice Abraham's response. Mas veja, perceba a resposta de Abraão. Abraham gets up early in the morning. Abraão se levanta cedo de manhã. He does not wait. Ele não espera. He did not ask for more time like Luther did. Ele não esperou por mais tempo, ele não pediu por mais tempo, como Martinho Lutero fez. As Luther stood before the Catholic authorities, Quando Lutero se colocou diante da autoridade católica, he asked for more time, ele pediu por mais tempo, but came back the next day mas chegou o próximo dia and was courageous. e ele era corajoso. But Abraham did this immediately. Mas Abraão obedeceu imediatamente. And he did not plot alternative circumstances. Mas ele não tramou circunstâncias alternativas. He didn't go and find Ishmael E ele não disse, vá e procure Ismael. and say, oh, I'll sacrifice him instead. Ele disse, sacrifique Ismael no lugar do meu filho. And he didn't debate with God. Ele não debateu com Deus. Remember with Ishmael and Lot, Perceba como aconteceu com Ismael e Ló. Abraham debated God. Abraão debateu com Deus. But we don't read a word of debate. Mas nós não lemos uma palavra de debate. All we read is of obedience Tudo o que nós lemos é obediência. that springs from faith in God. Isso flui da fé em Deus. And he was going to go and lay the most precious thing in the world on an altar. E ele estava pronto para colocar sobre o altar aquilo que era mais precioso no mundo. And as they walk, E quando eles estavam indo, you must have imagined the emotions going through Abraham. você imagine as emoções que passavam por Abraão. How he sees his son beside him, Como ele via o seu filho ao lado dele, who has no idea what is about to que não happen. tinha nenhuma ideia do que estava para acontecer. And Abraham has every idea about what is to E happen. Abraão tinha todo o entendimento do que estava para acontecer. And as they walk together, E quando eles andavam juntos, you can see Abraham with great love for his child, você pode ver Abraão com grande amor pelo seu filho. constantly faced with this question: E constantemente enfrentando essa questão. will I trust and obey God Eu devo crer e obedecer a Deus so much that I'm willing to sacrifice my only son? a ponto de que eu esteja pronto para sacrificar o meu único filho. Now notice what happens. Então perceba o que acontece. As they get to the place in verse 5, Quando eles chegam num lugar determinado no verso 5, Abraham says to the young men Abraão disse ao jovem that he will go with Isaac and worship. que eu irei com Isaac e adoraremos. And he says, we will come back. E ele disse também, voltaremos. Now, I don't know if the Portuguese translation captures that, Eu não sei se a tradução portuguesa captura isso. Yes. but these must be some of the most astounding words ever uttered by a human being. Mas essas são as palavras mais extraordinárias estabelecidas por um homem. Because he doesn't say, I will come back. Ele não disse, eu voltarei. He says, we will come back. Ele disse, nós voltaremos. And we know that he meant those words in faith. E nós sabemos que ele falou essas palavras em fé. For the author of Hebrews says, Pois o autor da carta aos Hebreus in diz, chapter 11, no capítulo 11, verses 17 to 19, do versículo 17 até o versículo 19, by faith Abraham, when he was tested, pela fé, quando Abraão foi testado, offered up Isaac, ofereceu a Isaque,
And he who had received the promises was in the act of offering up his only son, Aquele que recebeu a promessa estava oferecendo o seu próprio filho, of whom it was said, de quem foi dito: through Isaac shall your offspring be named. Em Isaque será a tua descendência chamada. Now here is the majesty of Abraham's words. Mas aqui está a majestade das palavras de Abraão. Well before the resurrection of Christ, Bem antes da ressurreição de Cristo, before Elijah and Elisha's miracles, antes do milagre de Elias e Eliseu, before the miracles with Moses, antes do milagre de Moisés, Abraham, a man of faith, o Abraão, homem de fé, considered that God was able even to raise him from the ele dead. considerou que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho da morte, From which, figuratively speaking, he did receive him que back. figurativamente falando, ele recobrou da morte. You see, one word, Perceba, uma única palavra. not I, but we, Não eu, mas nós. shows the extraordinary faith of this man. Mostra a fé extraordinária desse homem. And Isaac carries the wood for his own destruction. Isaac carrega a madeira para a sua própria destruição. You see that in verse E 6. você vê isso no verso 6 do capítulo 22. But then in verse 7, Mas então, no versículo 7, and you'll notice the text moves very slowly, você percebe que o texto vai se movendo bem devagarinho. almost to a slow halt. Exatamente, é como um movimento bem suave. And what moving words these are. E quais são as palavras que movem, que emocionam nesse texto? One of the great conversations between a son and his father. A grande conversa entre pai e o filho. One of the most heart-wrenching conversations between a son and his father. Uma das conversas mais extraordinárias e emocionantes registradas. My father, Meu pai, my father. meu pai. Words that Christ uttered every day of his life. Palavras que Cristo falou cada dia da sua vida. Isaac is saying, my father. Isaac estava dizendo, meu pai. And Abraham says, here am I, my son. Aqui estou, disse Abraão, meu filho. Words that God the Father speaks towards his own son. Palavras que o pai disse ao seu filho, Jesus My Cristo. son whom I love. Meu filho a quem eu amo. Abraham says, my son. Abraão disse, meu filho. And Isaac asks a question. Então Isaac fez essa pergunta. Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Eis que o fogo e a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? He doesn't yet know that he is going to be placed upon the Ele altar. ainda não sabia que ele seria colocado sobre o altar. But even Abraham's words in verse 8 Como está descrito no verso 8, are words of faith, são palavras de fé, because he believes that God will provide a lamb for the burnt offering. porque ele creu que Deus ia prover um cordeiro para ser o substituto do seu filho. And then they continue to walk together. Então eles continuam andando juntos. But then they come to the place. Então eles chegam no lugar. You almost wonder whether Abraham had wished he could walk another 100 miles. Nós perguntamos se Abraão desejava ainda andar mais 160 quilômetros To spend more time with his son. para ter mais tempo com seu filho. But he goes to worship God. Mas ele vai para adorar a Deus. And they go to the place. E ele vai para um determinado lugar. And there Abraham binds his son on the altar. E lá Abraão amarra o seu filho sobre o altar. We are not told what Isaac's reaction would have been. Nós não fomos informados acerca da reação de Isaac. But he finds himself being placed upon an altar by his father, Mas ele é descrito como sendo colocado sobre o altar pelo seu pai, whom he loves. aquele que ele ama. And there his father is about to kill him. E então o pai Abraão está a ponto
de matar o seu filho. They say there's a word for the loss of a spouse. E eles, I'm sorry. There's a word for the loss of a spouse. Existe uma palavra para a perda de um esposo, ou do marido ou da esposa, viuvez. And there is a word for a child losing their E parent. existe uma palavra para um filho que perde seu pai, órfão. But the loss of a child Mas a perda de um filho, is of such an unnatural nature mas é de uma forma tão não natural, that there is no word to describe it. de maneira que não existe uma palavra para descrever isso. And so there is silence. E então houve silêncio. When Christ died on the cross, Quando Cristo morreu na cruz, the Father is silent o Pai estava em silêncio, because there is nothing to say. porque não havia nada para dizer. But then notice God's intervention. Mas note a intervenção de Deus. God's timing is always, always perfect. O tempo de Deus é sempre, sempre perfeito. Abraham is reaching out his hand to kill his son, Abraão está levantando sua mão para matar o seu filho. and God doesn't intervene hours before. Deus não intervém horas antes. He waits till that moment when Abraham and Isaac are both aware of what is going to happen. Ele espera o momento quando ambos, Abraão e Isaque, estão certos do que vai acontecer. Now, if the words at the beginning of the chapter were the last words he wanted to hear, Se aquelas palavras que começam o capítulo fossem as últimas palavras que ele gostaria de ouvir, what do you think the words that he most wanted to hear from God were? que você acha que seria a palavra que ele mais gostaria de ouvir? You No see fim? what God does to Abraham? Veja o que Deus faz com Abraão. He hears the most awful words in the world, Ele ouve as palavras mais odiosas do mundo, but he walks by faith mas ele anda pela fé. so that he hears the most precious words in the world. E ele escuta a palavra mais preciosa no mundo. Abraham, Abraham, Abraão, Abraão, here am I. eis-me aqui. He said, do not lay your hand on the boy Não levante sua mão contra o menino, or do anything to him. ou faça qualquer coisa contra ele. Were those not the greatest words Abraham could have heard? Não seriam essas as palavras mais extraordinárias que Abraão poderia ouvir? But it gets even better. Mas ainda melhora, For God says, I know that you fear God, porque eu sei que tu temes a Deus, seeing you have not withheld your son, a ponto de não poupar o teu próprio filho, your only o son, teu único filho, from me. de mim. Now, that word me Essa palavra eu, ou eu exatamente, is spoken by the angel of the Lord. foi falado pelo anjo do Senhor. I want you to remember that. Eu gostaria que você lembrasse disso. But let us come now to some points of application. Vamos então chegar a alguns pontos de aplicação no texto. Think of how good it was for Isaac to go through this trial. Perceba como seria bom para Isaac ir passar por essa provação, With respect to his father, no que diz respeito ao seu pai. was there any doubt in Isaac's mind Havia alguma dúvida na mente de Isaac? whom his father loved more? A quem o seu pai amava mais? What a precious experience for a child to go through, Veja que preciosa experiência para uma criança passar, to come to the realization para chegar à realização that their father or their mother que o seu pai e a sua mãe, loves God more than they love their own que os seus children. pais amam mais a Deus do que os seus filhos. And think about how good it was for Isaac to go through this trial Perceba que maravilhoso foi para Isaac passar por essa provação, with respect to God. no que diz respeito a Deus agora. Would Isaac need to fear anything else in his life ever again? Ele poderia temer alguma outra coisa nessa vida, After the angel of the Lord had personally intervened. depois que o anjo do Senhor pessoalmente interveio.
Isaac's faith was strengthened, E Isaac foi cheio de força, not just Abraham's. não apenas Abraão. But we could say the same for Abraham. Nós podemos dizer o mesmo acerca de Abraão. Think how good it was for Abraham to go through this Então trial. perceba que maravilha foi para Abraão passar por essa tribulação, por essa provação. With respect to his son, No que diz respeito ao seu filho, Abraham loved his son Isaac, Abraão amava o seu filho Isaac, but he almost lost Isaac. mas ele quase perdeu Isaac. Now let me ask you, Deixa eu perguntar algo a você. do you not think his love for Isaac was greater after this trial? Você acha que o amor dele por Isaac foi maior depois dessa provação? He could never take his son for granted again. Ele nunca mais poderia tomar o seu filho por certo de novo, For he knew what it was to almost lose him. porque ele soube o que significava quase perder o filho. And so the love between a father and his son is strengthened. Então, o amor de um pai para com seu filho é fortalecido. And think how good it was for Abraham to go through this trial with respect to God. Perceba como foi bom para Abraão passar por essa tribulação, provação no que diz respeito a Deus. Abraham knew that he could trust God. Abraão sabia que ele podia confiar em Deus. But now he knows with absolute certainty. Mas agora ele sabe com total certeza. It's almost as though his faith becomes sight. É como que a sua fé agora passa a ver aquilo que ele cria. Because all of God's promises Porque todas as promessas de Deus are revealed at this moment. são reveladas neste momento. That God loves Abraham. Que Deus ama Abraão. And Abraham will be the father of many nations. Que Abraão seria o pai de muitas nações. Abraham must have thought that he'd lived an exciting life up to this point. Abraão podia pensar que ele viveu uma vida muito boa até esse momento, Full of highs and lows. cheio de altos e baixos. And then there's the birth of Isaac. Então chegou o nascimento de Isaac. And he can sit back and retire. Então ele podia descansar e se aposentar. But then his fiercest trial comes. Mas perceba, a sua provação mais forte chegou. And God wants to know, E Deus quer saber how far is Abraham willing to go? até quando, até a que distância ou até onde Abraão está disposto a ir. Is there something that Abraham would hold back from God? Há alguma coisa que Abraão iria negar a Deus? And what Abraham learns E o que Abraão aprendeu? is that there is nothing he will keep back from God. Nada ele vai negar a Deus. He will give God everything, Ele dará a Deus todas as coisas, even if it is the most precious thing in the world to him. até mesmo o que for mais precioso para ele. But remember this, Mas lembre-se disso. whatever we may say of Abraham, Qualquer coisa que possamos dizer acerca de Abraão, we may say of God himself, podemos dizer acerca do próprio Deus. that God kept nothing back. Que Deus não nos nega nada. Abraham was willing to give up Isaac, Abraão estava disposto a entregar o seu filho, but the father was much more willing to give up Jesus. mas o pai estava a ponto de entregar, esteve a ponto de entregar o seu próprio filho. And when the angel of the Lord said, Abraham, Abraham, Então, quando o anjo do Senhor disse a Abraão, Abraão, don't lay a hand on the boy, não levante a mão contra o seu filho. that meant one thing, Isso significa uma coisa, that the angel of the Lord que o anjo do Senhor, would be the one placed on that altar. o anjo do Senhor é aquele que será colocado naquele altar. And as Christ went to the cross, Então, quando Cristo foi para a cruz, and as he hung there with the nails in his e hands, quando ele estava pendurado ali com os pregos nas suas mãos, there was no angel of the Lord não havia nenhum anjo do Senhor to say stop, para dizer pare, for the angel of the Lord was on the cross. porque o anjo do Senhor estava na cruz. And Christ knew one thing, E Cristo sabia uma coisa, that the Father was more willing than Abraham, e que o pai, the father is, more willing than Abraham, o que o pai é mais desejoso do que Abraão, to have his son crucified on the altar. a ponto de ter o seu filho crucificado naquele altar. You see, whatever
goes on in Genesis chapter 22. Perceba o que acontece aqui em Gênesis capítulo 22. Between a father and his son Entre o pai e o seu filho. is magnified, É magnificado. is É glorified glorificado in the gospel, no Evangelho. where a father gives up his son Quando um pai entrega o seu filho. so that we might not have to be placed upon that altar. Para que nós não sejamos colocados sobre aquele altar. And that is the glory of the gospel. E essa é a glória do Evangelho. That God took his son, Que Deus entregou o seu filho, his only son, o seu único filho, whom he loves, aquele a quem ele ama, and placed him on the altar e o colocou no altar, so that we might be sons of God. para que nós sejamos filhos de Deus. Amen. Amém.